Seja muito bem-vindo ao segundo programa de celebrações concelhias do centenário da Associação de Futebol do Algarve, que a instituição levará a cabo por todas as autarquias do Algarve. Hoje estamos no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcotim. O meu nome é Fernando Dias e comigo tenho Osvaldo Gonçalves, presidente da autarquia de Alcotim, Luís Conceição, vereador do Desporto da autarquia de Alcotim, André Martins, presidente da Associação de Jovens do Nordeste Algarvio Intervivos, e o presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. Dirijo então aqui uma questão ao Sr. Presidente da autarquia. Que impacto tem tido a modalidade de futsal no concelho? Bem, muito bom dia. Eu gostaria, antes de responder à sua pergunta, portanto, de cumprimentar os membros do painel, desde logo o Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve, o Sr. Presidente da Associação de Jovens Intervivos e o meu colega em funções no exercício, mas aqui também enquanto representante do desporto, não só a nível local, como também a nível regional e, quiçá, a nível nacional também, Luís Conceição. Muito obrigado ao Fernando por também nos ajudar aqui a dirigir aqui este programa e gostaria de começar para responder a esta pergunta, dizer que o facto de nós estarmos aqui e de termos por parte da Associação de Futebol do Algarve o reconhecimento de fazerem um programa aqui em Alcotim é ele próprio sinal de algum reconhecimento daquilo que tem sido o trabalho que tem sido desenvolvido na área do desporto em Alcotim e em que o futebol, neste caso através da modalidade do futsal, portanto, tem tido um impacto importantíssimo. Eu gostaria também de deixar, em primeiro lugar, também os parabéns à Associação por este marco histórico de aniversário que se celebra, portanto, os 100 anos de existência e, portanto, dar aqui os parabéns pela sua existência e por todo o trabalho desenvolvido em prol do desporto na região algarvia e digamos, com uma ligação àquilo que é, tanto a componente nacional na área do desporto. O impacto que o futsal que tem tido no concelho, que tem tido junto das camadas jovens ao longo de mais de 20 anos de existência, e neste caso aqui, reportando-me aqui à Associação, portanto, a Associação de Jovens do Nordeste Algarvio, é um impacto que está visível no bem-estar das pessoas, no bem-estar dos jovens, é um impacto que tem tido, mesmo sem ser esse o objetivo, tem tido um reconhecimento até ao nível federativo, naquilo que tem sido a nomeação de alguns dos jovens, portanto, para fazer disputas em termos de outras competições em outros escalões e, portanto, esse digamos que é uma consequência deste trabalho, mas não é para isso que nós trabalhamos. Aquilo que nós trabalhamos é aquilo onde eu vejo de facto que a importância vital desta modalidade é de facto naquilo que é portanto, o encaminhamento dos jovens numa vida ativa no desporto, naquilo que é um tratar da sua saúde, um tratar daquilo que é também um desvio das vezes dos caminhos errantes que pretendemos, enfim, ter sempre essa atenção e daí que nós tenhamos, a nível do município, portanto, dado sempre um enfoque muito grande nos apoios que são dados a estas modalidades, nomeadamente às associações que trabalham e que desenvolvem junto das populações, portanto, todo este trabalho meritório e digamos que estes são os que referi, são só alguns dos impactos, dos benefícios, aliás, desta modalidade, mas poderíamos continuar por aí fora, porque uma vida sem desporto não é uma vida tão saudável como uma vida com desporto. E o futebol, neste caso, na modalidade, no futsal, portanto, desenvolveu e criou uma paixão junto das camadas jovens e que pretendemos continuar a dinamizar e a apoiar, portanto, junto destas camadas e contando, naturalmente, com o apoio das associações que, junto dessas camadas, portanto, captam esse entusiasmo pelos jovens. Senhor Presidente, que importância têm os clubes para a dinâmica desportiva, social e económica do concelho de Alcotim?
Bem, eu creio que na primeira pergunta acabei por responder um pouco a isso, mas desenvolvendo um pouco mais o teor desta questão, eu julgo que as associações têm aqui um papel importantíssimo e determinante neste trabalho, porque são eles que no terreno desenvolvem este estímulo junto dos jovens, são eles que interagem mais diretamente com os jovens e são eles próprios, enquanto associações e agrupados, que de uma forma autónoma se propõem a desenvolver um conjunto de atividades que não passam só pelo futebol, mas que, uma vez que estamos aqui a falar no futebol, portanto, digamos que esta envolvência deste grupo de jovens que de uma forma digamos, associada, acabam por em conjunto desenvolver esta prática, ajudam-nos de uma forma muito positiva a promover aquilo que é também uma competência da autarquia. E por isso mesmo não abdicamos em momento algum daquilo que é o esforço que é importante e que sabemos que é fundamental para o desenvolvimento dessas atividades e, portanto, estamos totalmente disponíveis e sempre estivemos para os apoios que são necessários a todos os níveis, não só ao nível logístico, não só ao nível, mas também ao nível financeiro e tudo aquilo que é anualmente e coordenado de uma forma, digamos, de uma forma bem organizada através de planos de atividades que nos apresentam e que são discutidos e que são amplamente discutidos, neste caso, com a área, com o pluro do desporto para que não faltem, portanto, e porque não faltem condições para os financiar, para os ajudar, porque sabemos que sem isso também torna muito mais difícil, portanto, desenvolver esta atividade. E, portanto, nós temos aqui um reconhecimento muito grande pelas associações e temos a noção clara de que sem eles este trabalho seria muito mais difícil e, quiçá, talvez não tivesse o sucesso que tem com o seu contributo. Muito obrigado. Dirijo então uma questão, a minha próxima questão vai ser ao Sr. Vereador do Desporto, Luís Conceição, e a questão é: há projetos de futuro pensados relacionados com o futebol e o futsal no concelho? Sim, antes de mais, bom dia a todos e é um prazer recebê-los aqui na nossa casa, aqui em Alcoatim, a Associação de Futebol do Algarve. Ficamos muito satisfeitos por isso. Dando a resposta aí à questão, o nosso concelho tem características muito particulares e a prática desportiva aqui no nosso concelho tem que ser vista sempre de vários pontos de vista. Nós, município, é a nossa visão incentivar a prática desportiva através, neste caso, do futsal, mas não só, temos várias atividades também que apoiamos e continuamos a apoiar para incentivar a prática desportiva dos mais jovens. De facto, há muitos anos que o futsal é uma das principais modalidades de prática desportiva no nosso concelho, como também a canoagem, e comemoramos hoje, esta época, 20 anos de existência. Tem sido a modalidade que tem mantido aqui alguma regularidade em termos de prática desportiva sem interregnos e em termos de futuro e de projetos. Nós lançamos este projeto também do futsal há uns anos, se calhar iniciou um pouco como carolice de algumas pessoas, numa fase inicial, mas as coisas depois foram crescendo e foram-se alimentando também pela necessidade que existia da prática desportiva dos nossos jovens e dos menos jovens. De facto, somos um concelho virado, neste caso, para o futsal, que temos tido os resultados e com muito mérito também de todos os intervenientes, não só diretores, atletas, de toda a gente, porque as coisas que se faz têm-se feito com bastante trabalho, mas com muita dedicação também de todos e de uma forma quase de carolice, e isto tem sido distinguido por nós e por todos, mesmo a nível regional e a nível nacional. E penso que temos que continuar a alimentar esta questão do futsal. E este ano, infelizmente, e derivado desta situação da pandemia, criou-nos aqui, porque criamos a equipa sénior, reativamos a equipa sénior
após alguns anos de paragem, e era a nossa expectativa termos aqui mais um conjunto, sensivelmente à volta de 20 atletas, todos eles do Conselho, que isto ainda não tínhamos conseguido, mesmo em anos anteriores, quando tínhamos equipas séniores nos anos 2008, 9, 10, por isso, e não conseguíamos juntar um grupo tão alargado de jovens residentes no Conselho, mesmo do Conselho, a praticar desporto, e este ano tínhamos aproximadamente 20 atletas do Conselho fixados cá, praticamente, a fazer a prática desportiva. Pronto, toda esta situação criou, a equipa acabou depois por não, os campeonatos acabaram por não avançar. É a nossa visão do município e incentivar também a associação a continuarmos a desenvolver o futsal neste sentido. É claro que as características do nosso Conselho também por vezes nos dificultam, porque nós queríamos que existissem mais escalões, queríamos alargar isto porque temos condições, a oferta desportiva, as condições a nível de recursos materiais, de pavilhão e disponibilidade existem, o que nos falta às vezes é os recursos humanos, que esse é que é o nosso grande déficit, porque é característico também dos concelhos do interior e nós temos sofrido também com isto. O que, por vezes, temos que juntar 2 escalões num só, em termos das crianças, para conseguirmos completar as nossas equipas nos escalões. Este ano iria-se avançar com as três equipas. Já há muitos anos que não se tinha 3 equipas em atividade, este ano iríamos conseguir. E este é, para mim, o grande projeto para o futsal é aumentar a prática desportiva. Mais importante do que a conquista de campeonatos ou de títulos é aumentar a prática desportiva e encaminhar os nossos jovens para uma vida mais saudável, ocupar os tempos livres, para que eles não se desviem por outros caminhos. Muito bem. Alcotim tem excelentes infraestruturas desportivas, tem um pavilhão homologado, inclusive para a prática da competição, no caso do futsal. Tem um campo de futebol relevado aqui em Alcotim também. Já teve ao longo da história 4 clubes filiados na Associação de Futebol. Neste momento apenas temos um ativo. O que é que falta para impulsionar mais o futebol no Concelho de Alcotim? Sim, essa questão encabeça bem naquilo que acabei por referir na questão anterior. Quem nos dera a nós, isto era muito positivo para o Concelho de Alcotim, conseguirmos ter futebol e ter futsal aqui no Concelho. Neste momento, e devido também às características do nosso Concelho, é quase impensável de momento, ou pelo menos nos próximos anos mais próximos, ou temos uma ou temos outra. Se sentimos dificuldades em ter atletas para constituir, muitas das vezes, as equipas de futsal em que os plantéis são mais reduzidos, mais dificuldades iríamos ter em construir equipas de futebol, porque temos que ter muito mais elementos para as equipas. Não é que não fosse a nossa vontade, claro que gostaríamos de ter, com um campo de futebol ali em cima, totalmente à disponibilização das pessoas, que neste momento é utilizado só para a prática do futebol de lazer e da recreação, mas claro que gostaríamos de ter também o futebol, era sinal que o Concelho tinha crescido também em termos de população. Infraestruturas, como já referi, de facto temos com qualidade, tem sido também uma aposta da Câmara ao longo destes anos, e aconteceu agora recentemente também com as melhorias do Centro Náutico, de um apoio à canoagem que têm sido significativas. E temos que pensar se calhar na questão do futsal, incentivando a prática desportiva, melhorando aqui e ali as nossas condições, a qualidade também do pavilhão, que também já com alguns anos de existência, mas vai requerendo ali algumas coisas também para se ir adequando às exigências que a modalidade vai tendo, cada vez mais, e nós temos que ir acompanhando essas exigências também. Se calhar falo aqui ao nível do piso, se calhar do sintético para o taco é evidente essa melhoria, mas passa por aqui, né?
Muito obrigado. Vou então chamar aqui à conversa o presidente André Martins, presidente da Associação de Jovens do Nordeste Algarvio Intervivos, e a primeira questão que lhe coloco é: que balanço fazem do percurso do clube até ao momento? Um bom dia, antes de mais, a todos. Não é? Eu acho que o Presidente Osvaldo e o Vereador Luís já disseram muitas coisas do que ia dizer, mas acima de tudo faço um balanço muito positivo do trabalho que as pessoas que têm vindo a fazer parte da estrutura do clube têm vindo a desenvolver. Já temos 20 anos de futsal, somos um clube relativamente novo, 26 anos, mas no futsal temos estado há 20 anos. E ao longo destes 20 anos temos tido bons resultados a nível de competitivos, mas é o que menos nos interessa. A nível de treinadores, temos aqui o Luís também fez parte, foi ele, aliás, que iniciou, ele agora está nas seleções nacionais. Temos atletas nas seleções nacionais, internacionais, aliás, foram internacionais o ano passado. Temos um atual atleta na Liga Placar, também fez parte da formação, fez a formação. Temos algumas dificuldades a arranjar atletas, mas acima de tudo acho que fazemos um balanço positivo, graças às pessoas que têm vindo a fazer parte da estrutura do clube. Por aí. Eles já me roubaram muitas coisas que eu queria dizer, mas está dito, não vale a pena estar a repetir. Não é? Então, e quais os principais objetivos para o futuro a curto e a longo prazo? A curto prazo, acho que é o que o Luís estava a dizer. Este ano conseguimos criar três equipas a competir, não com 9 competições, mas conseguimos criar uma estrutura boa para termos 3 equipas a competir. Infelizmente não conseguimos e queremos manter por ano, se a pandemia permitir, ter as mesmas 3 equipas a competir. E a longo prazo, manter a equipa sénior para as equipas que vêm da formação comecem a fazer parte do quadro das equipas séniores, que é também um dos objetivos, não é? Dar continuidade ao trabalho que Benjamins, que a equipa agora, por exemplo, vai para Júnior para o ano, desde Benjamins que a gente tem, acho que é um bom sinal a gente conseguir manter 10, 11, 12 atletas sempre na mesma estrutura, sempre com as mesmas pessoas a acompanhar. Acho que isso é muito bom e é o reflexo do trabalho que a gente tem vindo a desenvolver. Quais as principais dificuldades para um clube do interior, neste caso localizado no Nordeste Algarvio? As principais dificuldades é arranjar atletas para formarmos equipas, porque é o que o vereador Luís disse, a gente quer ter atletas, queremos ter equipas, mas infelizmente não temos pessoas para formar. Também as deslocações, nós já estamos habituados, já não é desculpa para a gente quando vamos a Portimão, a Castro Marim, a Albufeira, já não é desculpa para nós quando vamos lá, mas é cansativo ao longo de 6, 7, 8 meses, de 15 em 15 dias irmos a Portimão. Não serve desculpa, às vezes até serve desculpa para a gente ganhar o esforço que nós fazemos, mas é dessas das principais dificuldades que nós temos. Então, e qual é a importância que tem tido o município no apoio à vida e à existência e às atividades desenvolvidas pelo clube? Sem a Câmara, o apoio da Câmara, acho que não conseguimos fazer quase nada, né? Como devem calcular aqui, a nível de apoios é muito difícil a gente ter apoios de empresas, porque são poucas. Para terem noção, a gente, para ali para o futsal, falo mais agora no futsal, a gente queremos um patrocínio para um equipamento, por exemplo, vamos a um café. Por ano já não podemos ir a esse mesmo café, mas também já não podemos ir a outro, porque há 2 anos foi esse que nos apoiou, porque não podemos estar a massacrar sempre as mesmas pessoas. Se não fosse a Câmara, pois era impossível a gente fazer o que fazemos. Acho que é um trabalho bom, um trabalho de louvar aquilo que nós fazemos, mas sem a Câmara não conseguimos ter. Ainda, por exemplo, os séniores, este ano foi um investimento muito forte, porque é uma equipa totalmente nova, equipamentos novos, e se não fosse a Câmara era impossível a gente ter sequer pensado em iniciar, porque não conseguimos. É bolas, é equipamentos, é material tudo novo, isso custa dinheiro
e não conseguimos arranjar patrocínios para desenvolvê-las, não é? E acho que sem a Câmara era impossível a gente fazer aquilo que fazemos. Muito obrigado. Lanço então aqui uma questão ao Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira, e a minha questão é, portanto, perante estes testemunhos que tivemos num Conselho de Interior como Alcotim, que palavra, que ideia é que nos quer deixar sobre o trabalho que tem sido feito, nomeadamente em termos da modalidade de futsal? Muito obrigado, Fernando. Antes de responder à sua pergunta, se me permite agradecer a recepção aqui em Alcotim, nos espaços do Conselho, pelo Sr. Presidente Osvaldo Gonçalves, Sr. Vereador Luís Conceição, e pelo trabalho desenvolvido aqui pelo André Martins também, neste caso, e, enfim, os antecessores. Também está aqui ao lado, vai ser daqui a pouco, enfim, recebeu um testemunho, Jorge Ferreiro, que foi um exemplo da prática desportiva e daquilo que fez pelo desporto no Conselho. Para nós é gratificante, enquanto associação, e no fundo esta intenção de nós comemorarmos os 100 anos da associação, que se realizam no dia 22 de janeiro de 2022, e fizemos um pré-plio, ou seja, uma estrutura em cada concelho, significa que é o respeito que todos aqueles que contribuíram para o desporto, e quando digo desporto refiro-me ao futebol, ao futsal e à arbitragem, nos vários escalões, nas duas modalidades, nas 3 modalidades, e nos vários escalões, no fundo, testemunharmos e reconhecermos todo esse contributo que esses homens e mulheres, ao longo destes 100 anos, contribuíram e permitiram que nós hoje cá estivéssemos. E temos o privilégio de, digamos, exemplificar ou dignificar esse período de 100 anos e, ao mesmo tempo, essa honra e a responsabilidade também de tentar fazê-lo com o devido respeito de todos aqueles que contribuíram para as modalidades e para o associativismo nestas áreas, ao longo destes 100 anos, o fizeram. Acredito que, se recordarmos os 100 anos, ou o dia de hoje há 100 anos, aqueles que o fizeram e que instalaram a Associação de Futebol do Algarve, fizeram com um carinho, com uma paixão e com uma entrega, que no fundo é aquilo que é o desporto. Depois também dizer que, para nós, é gratificante sentirmos aquilo que ouvimos do Sr. Presidente Osvaldo, do Sr. Vereador Luís Conceição e do André Martins, enquanto olham para o desporto de uma forma não só competitiva, mas formativa. E a prática do desporto enquanto elemento para a saúde e a importância que tem para todos os jovens. E muitas vezes nós no desporto, nas duas modalidades, futebol e futsal, vimos muita componente competitiva, o ganhar e o perder. E eu acho que, ou nós achamos, felizmente, que cada vez mais esse é de facto um motivo também para competir. Mas a parte primária e a parte principal é a importância do desporto enquanto elemento para, enfim, levar os jovens para alguns caminhos e para o espírito coletivo e o espírito de equipa, para a interação com várias classes sociais. Eu digo muitas vezes ou nós dizemos muitas vezes que quem não pratica desporto não é um adulto, seja jovem ou mulher, tão bem preparado quanto, no fundo, aqueles que praticam desporto. Isso, penso que todos estamos aqui praticamos. No meu caso, empurrei a bola, não joguei, mas empurrei a bola. E sei bem a importância que tive e as amizades que fiz desse período e a relação e os conhecimentos que adquiri com todos aqueles que privei e tive a honra de partilhar balneários e campos de futebol e por aí fora. Por isso, é gratificante, repito, sentir que as autarquias têm cada vez mais esse tipo de espírito. E têm esse tipo de espírito de construir, como este bom exemplo que aqui verificamos em Alcotim, construir infraestruturas que depois permitem que os jovens e os adultos façam e pratiquem esse desporto. Verificámos, e antes de ir à pergunta, não me esqueci da pergunta, antes de ir à pergunta, enfim, que é natural, isto aqui vivemos, da questão do interior do Conselho, do caso de Alcotim, como outros concelhos também, mas acredito que, infelizmente, esta pandemia que estamos a atravessar, e sinto até para outras atividades que tenho na vida profissional, sinto cada vez maior paixão e maior procura pelas zonas interiores. E eu acredito que, e penso que isso irá sentindo, acredito que cada vez mais haverá no Concelho de Alcotim mais pessoas a se deslocalizarem e a se instalarem nos concelhos interiores, o que também é gratificante e permite depois responder, digamos, às dificuldades que se sente, que há muitos locais que têm infraestruturas aliás, têm praticantes e não têm infraestruturas. E aqui é o contrário. Aqui têm infraestruturas e não têm praticantes. Por isso, é também um bom slogan para nós, enquanto associação, passarmos essa mensagem, porque é nosso dever, enquanto associação, falarmos sobre o passado, como já tentei de alguma forma falar,
falar sobre o presente, que é aquilo que estamos a constatar, e tentar, de alguma forma, ajudar e interagir com as autarquias e os municípios e os clubes, naturalmente os nossos filiados, para podermos ter um futuro ainda mais risonho. Não é mais do que isso. Aliás, a nossa passagem para estas funções tem uma única obrigação e uma única motivação, que é conseguirmos, como neste caso concreto, reconhecer o trabalho de todos aqueles que cá fizeram e ajudarmos a que o futuro seja ainda mais promissor. E é isso que nos norteia e é isso que nos gratifica sentir o reconhecimento dos clubes pelo trabalho feito pelas autarquias. Sei que isto é simpático dizer muitas vezes nestas alturas, mas também eu diria de uma forma muito sincera, se não fosse a verdade. E Alcotim é um bom exemplo nesse capítulo. É um bom exemplo daquilo que tem feito e verificamos, aliás, já há informação sobre isso, clara, sobre o que tem feito em incentivar a prática desportiva, em criar infraestruturas e, para nós, temos claro que, penso que no futebol e no futsal, e também noutras modalidades, se não houvesse a colaboração das autarquias, não havia desporto. O desporto era muito difícil ter o sucesso que tem tido ao longo da nossa região e, penso, do nosso país. Por isso, muito obrigado pela vossa disponibilidade, mais do que aquilo que fizeram, aquilo que sinto que estão dispostos a fazer e, naturalmente, contem com a Associação do Algarve para esse espírito e para esse, também, das nossas possibilidades, a podermos interagir e colaborarmos naquilo que podemos fazer para conseguirmos. Temos hoje o Intervivos, que é nosso filiado na Associação Salveiro há 21 épocas. Já tivemos, como aqui foi dito, quatro filiados. Se não estou em erro, o grupo desportivo de Alcotim, de Vaqueiros e também o Atlético de Martilongo. Creio que um deles 9 épocas, outro 3 e outro 1 época. Era para nós gratificante e penso que para o Conselho também, para dar uso às suas infraestruturas, termos esses 4 ou até se possível mais, digamos, enfim, filiados na Associação e naquilo que nós podemos fazer, estamos cá para isso e esta tertúlia tem essa intenção, que é também tentarmos de alguma forma reproduzir ou reconhecer e registar esse trabalho dos antepassados e, neste caso, dos 4 clubes que estiveram na Associação. E até, porque não, motivá-los para podermos depois no futuro termos digamos, esses 4 ou mais. Mas falamos do presente também, e o presente diz que o Intervivos voltou até séniores, mas tem tido ao longo destes anos, e talvez engajando na pergunta, ao longo destes anos, sempre muitas camadas jovens. Isso prova bem da importância que o Conselho tem, que o Intervivos tem tido, em formar jovens para o futuro. Porque muitas vezes temos aquela ideia só, vemos na parte final dos séniores, e a competição, e ganhou o primeiro, e ganhou o segundo, e esquecemos que nós estamos cá de passagem e há outros que estão a chegar depois de nós. E esse trabalho é determinante. Por isso, reconhecer a importância e a visão que, no fundo, tem tido o Intervivos e a visão que o município tem tido em ajudar a Associação de Jovens Noroeste do Algarvio, neste caso Intervivos, que é mais fácil pronunciar Intervivos, a ter esse trajeto e depois ouvir, como aqui ouvimos o vereador, e vamos tratá-lo primeiro por vereador, depois com outra componente que ele tem a nível nacional do desporto, que é nós, a Associação do Algarve, a Alcotim de certeza, o Algarve muito, também e a Associação do Algarve em particular, que muito tem contribuído para a modalidade a nível do país, incentivar e sentir que esse espírito de incentivar o Intervivos a ter mais escalões, mais participantes e sentir esse carinho em ajudar a que isso aconteça. Por isso, a importância do futsal para nós, o Intervivos, para a Associação do Algarve, é um exemplo. É um exemplo, por isso aqui falamos. É um exemplo porque estão distantes, mas mesmo assim não é fator de desmotivação para poderem participar. É, pelo contrário, fator de motivação até para, dentro do campo, serem ainda mais animados e, se possível, ganharem. Para nós, na Associação do Algarve, temos dito muitas vezes isso. Algarve Turismo, Algarve igual a bem receber, e gostávamos que fôssemos cada vez mais um exemplo nessas características, ou seja, sermos bons anfitriões, sermos equipas dentro do campo aguerridas, competitivas, e ao mesmo tempo sabermos respeitar a derrota e reconhecer a vitória dos outros, porque muitas vezes o futebol, e também aí acho que é importante, assim como a componente desportiva que falamos há bocadinho, essa cultura desportiva também nós temos que saber trabalhá-la e melhorá-la, e acho que isso melhora-se desde a infância dos nossos filhos até aqueles que cá estamos, porque o futebol, o futsal precisa de disputa, de competitividade, mas depois de reconhecimento. Quando corre menos bem, falhou o jogador, é acarinhado, falhou o árbitro, também deve ser acarinhado. Se há comportamentos menos corretos, quer seja do jogador, quer seja do árbitro, quer seja do dirigente, têm que ser sancionados, têm que ser, digamos, repreendidos e ao mesmo tempo ter as suas sanções disciplinares.
mas também é importante que nós saibamos vender, passa a expressão, este tipo de cultura, este tipo de princípio. E acho que o futsal e o futebol muito precisa desse tipo de bons exemplos e cabe-nos a nós, enquanto praticantes, passar essa imagem. Neste contexto, dar uma palavra de grande apreço e de grande reconhecimento pelo trabalho que o Luís Conceição tem feito pelo futsal no Algarve e a nível nacional. Aliás, partindo do Alcotim, passando por alguns clubes aqui no Algarve, contribuindo para, enriquecendo o histórico e as pessoas que, digamos, os técnicos que enriqueceram e fortaleceram a capacidade e a competência da Associação de Futebol do Algarve e hoje um distinto Seleção Nacional de Futsal. Por isso, para nós, enquanto Associação de Futebol do Algarve, é gratificante sentirmos que temos aqui alguém que é um exemplo e que é reconhecido não só em Alcotim, não só no Algarve, mas também no país. Isto não é simpatia, Luís, é dito com sinceridade, é dito e é uma mensagem que tenho sentido de muitos amigos do futsal e de muitos amigos do desporto. Por isso, enquanto professor, enquanto vereador, enquanto praticante, enquanto, digamos, treinador e hoje enquanto seleção nacional, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido e com a nossa associação, para nós, como digo, é um privilégio, é gratificante e conta com esta, digamos, já estamos aqui no espírito desportivo e de total sinceridade e à vontade, podemos tratar por tu, conta com esta nossa vontade e com esta nossa total disponibilidade em podermos, digamos, contribuir para que o sucesso do futsal e o sucesso do Algarve e dos algarvios, de Alcotim ou de Algesur, de uma ponta à outra, sejam cada vez maiores. Por isso, parabéns e muito obrigado pelo vosso acolhimento e espero que nós daqui a uns anos, com este vídeo que nos vão fazer e vão deixar depois para a memória futura, possamos ter orgulho quando andamos aqui de cajadinho, valeu a pena aquelas palavras, valeu a pena aqueles minutos para incentivarmos os que estão e aqueles que vão vir ainda a praticar futsal e futebol. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Terminamos desta forma a primeira parte do programa. Já de seguida iremos distinguir 3 agentes desportivos de referência em Alcotim. 2 deles estão aqui nesta tertúlia. Até já. Estamos de volta a esta segunda parte do programa, que é dedicada à distinção de agentes desportivos que, ao longo do tempo, se tenham destacado nas suas funções pela relevância dos serviços prestados no futebol e no futsal do Concelho de Alcotim. Para entregar as distinções, chamo o Presidente da Autarquia, Osvaldo Gonçalves, e o Presidente da Direção da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. Para procedermos às entregas, começo por chamar André Martins. O André representa a Associação de Jovens do Nordeste Algarvio Intervivos há vários anos, tendo sido ao longo do tempo jogador, delegado, treinador, diretor e presidente, cargo que já havia exercido anteriormente e que mais recentemente voltou a assumir durante a época desportiva de 2019-2020. Obrigado. Parabéns, André. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Queria agradecer à Associação por esta distinção e também à Câmara Municipal de Alcotim, que sem o apoio, sem as condições que dão à gente dos intervivos e a mim, não seria possível, mas esta distinção é também das pessoas que me têm acompanhado ao longo do ano, porque sozinho era impossível ter feito bem ou mal aquilo que fiz, não é? E mais uma vez, obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. De seguida, chamo Jorge Ferreiro para se juntar a nós. Foi com o Jorge, como Presidente da Direção, que se iniciou o futsal na Associação de Jovens do Nordeste Algarvio, dando sempre um grande apoio e prestando total colaboração a nível logístico para a modalidade. A sua dinâmica, esforço e dedicação traduziram-se em obra ao nível da melhoria das condições da sede e numa aproximação entre população e clube. Foi o Presidente da Associação Intervivos durante 10 anos consecutivos. Obrigado. Obrigado.
Jorge, o que significa para ti esta distinção? Quero agradecer este reconhecimento da Associação de Futebol do Algarve pelos anos que os intervivos tiveram lá, enquanto eu fui presidente, sócios e continuamos lá com quase todos os dias, ir lá a reuniões e papéis e isso tudo. Estou-me a lembrar desses tempos, porque nem sempre houve condições que há agora, felizmente, que os intervivos antes jogavam em polidesportivo, muitas dificuldades de sede, também muito difíceis de encontrar numa sede. Felizmente temos uma sede boa, com condições, e esta direção tem melhorado e foi muito difícil estes anos que lá tivemos. Agradecer aos sócios, agradecer principalmente ao Luís Conceição, que me acompanhou durante aquela direção, e ele foi membro da direção, treinador, foi tudo também lá naquela associação, e só assim foi possível ainda estarmos hoje vivos e continuarmos a ter formação de futsal. Lembrarmos também tivemos uma participação no Campeonato Nacional de Futsal, em séniores, na 3ª divisão, e para aqueles jogadores, e o André foi jogador desse tempo, foi um orgulho enorme aqueles jogadores continuarem a participar e a fazer o que mais gostavam. Por isso, agradecer este reconhecimento que me foi entregue e dividi-lo com os sócios da Associação Intervivos. De seguida, chamo então para receber este tributo Luís Conceição, que é uma figura incontornável do desporto, e do futsal do Conselho e, arrisco aqui a dizer, nacional. Esteve ligado à Associação de Jovens do Nordeste Algarvio durante 16 anos, passou pelos quadros da Associação de Futebol do Algarve e é desde 2014 selecionador nacional de futsal feminino. No currículo conta, entre outros títulos coletivos e individuais, com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, um vice-campeonato da Europa, um segundo e um quarto lugar nos Mundiais e a conquista do torneio de desenvolvimento da UEFA de Sub-17. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Tem que ser assim. Muito obrigado. Deve ser. Luís, como vês e entendes este reconhecimento, este tributo que está a ser aqui hoje prestado? Sim, isto de facto nunca é fácil quando nós estamos na nossa casa e neste momento com outras funções, mas olhando para trás e de facto foi emociona-me um bocado quando se fala nisto e é natural. Porque sentimos muitas coisas, sabes? E quando iniciamos juntamente com o Jorge, que se calhar nessa altura uma forma como Carolice, onde seria impensável nós hoje podermos chegar onde o clube está, onde eu cheguei, deixa-nos aqui muito, muito orgulhosos naquilo que temos feito ao longo dos anos. A Associação de Futebol do Algarve, uma casa que também me desafiou em 2000, se não me falha a memória, em 2002, 2003, a minha primeira ligação que tive como selecionador distrital nessa altura, a um torneio que fomos a Fátima com uma seleção jovem, e a partir daí tenho mantido sempre uma relação muito próxima com a Associação de Futebol do Algarve, sensivelmente desde 2002, 2003, representando a associação ali com as várias seleções distritais, masculinas, femininas, o que me deu ali um prazer trabalhar com gente boa, com gente séria, com gente amiga e que depois as coisas foram acontecendo naturalmente. O meu percurso foi acontecendo nos intervivos, outros clubes da região, a passagem pela associação que me fez chegar em 2014 também à Federação Portuguesa de Futebol, onde estou. Sou daqueles elementos que me orgulho muito em ser do Algarve, em dizer que sou algarvio, em dizer que sou de Alcotim e que
e que representei a Associação Intervivos e que tudo iniciou ali naquele cantinho do nosso Algarve. Portanto, muito obrigado a todos, obrigado à Associação de Futebol do Algarve, ao nosso Presidente também por me ter desafiado há 4 anos para este desafio político. E pronto, isto, é uma satisfação, não é? Portanto, muito obrigado a todos. Parabéns, Luís. Aproveitamos a ocasião para um momento de reconhecimento por parte da Associação de Futebol do Algarve à Associação de Jovens do Nordeste Algarvio, Intervivos. Este reconhecimento é também extensível à Câmara Municipal de Alcotim. Vem o Sr. Presidente receber. Muito obrigado pelo vosso contributo, pela colaboração que temos envolvido no desporto. Obrigado. Desafiava então os Srs. Presidentes a darem uma palavrinha a estes 3 elementos que aqui foram distinguidos. Portanto, uma palavrinha rápida. Antes de mais, portanto, reforçar aqui esta palavra de parabéns a todos. Eu julgo que a emoção com que eles interviram aqui é ela própria testemunho da importância que isto tem para eles e é testemunho para aqueles que assistem e que conhecem portanto, a história do desporto e das associações aqui em Alcotim, é testemunho da importância que tem e também de um reconhecimento coletivo que tenho a certeza que irá ser portanto, feito ao nível da nossa comunidade local e que, neste caso, a Associação de Futebol do Algarve teve a iniciativa de o fazer, portanto, numa dimensão regional, mas também através num contributo que tem portanto, uma escala também a nível nacional. E, portanto, eu penso que eles têm muitos motivos para estar orgulhosos e nós estamos orgulhosos por eles e, portanto, julgo que não poderei acrescentar mais porque o mérito, de facto, neste caso particular, é deles. Enfim, cabe-me a mim encerrar e com orgulho, porque estamos, como há pouco disse, num concelho que é exemplar, onde fizemos enfim, o tributo a 3 grandes exemplos. Ao Jorge Ferreiro, que foi impulsionador durante vários anos desta modalidade, ao André Martins, que está e continua e estará, se Deus quiser, por muitos anos também nesta modalidade, e ao Luís Conceição, que esteve, está e também estará não só aqui na Corrida do Alcotim, mas também no Algarve e, neste caso, no país e além fronteiras. Por isso, para nós, o incentivo e a intenção destas tertúlias é vincar bem o trabalho que foi feito no passado, no presente e, de alguma forma, projetar o futuro. E, nesse contexto, queria dizer que para este dia é um dia memorável, é um dia marcante, é um dia gratificante para a Associação, por tudo aquilo que aqui ouvimos, por os bons exemplos que aqui ouvimos, pelas boas infraestruturas que aqui existem, e principalmente pela motivação de todos aqueles, e o Sr. Presidente da Câmara aqui bem definiu que é a vontade de contribuir e continuar a ajudar a que o desporto seja visto como algo que nos ajuda a nível social, que nos ajuda a nível de saúde e depois vem a parte competitiva. Por isso, para nós é gratificante que assim sejam todos, porque se assim todos forem, seremos cada vez mais fortes e mais capazes de levar esta missão a bom porto. Deixava-me a última palavra para reconhecer aquilo que aqui ouvi destes 3 elementos. Ou seja, se verificamos bem, o Jorge, que digamos começou de alguma forma um projeto com o Luís, o Jorge elogiou o Luís, o Jorge elogiou o André Martins, que está atualmente, e o Jorge elogiou e o André Martins elogiou o Luís Conceição. Por isso, este exemplo de quem esteve, continuar a incentivar quem está, é isto que nos deve vincar, é isto que nos deve nortear, porque nem sempre isto é fácil. Por isso, parabéns pelo vosso exemplo. Parabéns ao Alcotim pelo trabalho que tem vindo a fazer e continuemos juntos, continuamos a contribuir para um futebol e um futsal melhor e para jovens, mulheres e homens e mulheres cada vez mais bem formados. Muito obrigado a todos pela vossa colaboração e parabéns por este grande dia que aqui passamos. Resta-nos agradecer
por nos ter acompanhado em mais um dos 16 programas que realizaremos até ao dia 22 de janeiro de 2022, data na qual a Associação de Futebol do Algarve comemorará os 100 anos. Obrigado e até ao próximo programa.